Bem, boa noite, nosso encontro semanal da BRAP Mato Grosso do Sul. Hoje, com a palavra, nossa amiga Adriana Prevedelho. Com você, Adriana, você pode começar. Ok. Muito obrigada. Obrigada, tia Norma. Que gostoso começar. Muito chique, Katia. Capítulo 2 do livro Plenitude, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 2, análise dos sofrimentos. A mentora, ela vem na primeira frase desse livro, lá no começo, ela vem nos trazer a proposta de desconstruir o sofrimento. Então, esse livro inteiro, na verdade, ela nos traz uma possibilidade do sofrimento nos levar à plenitude. A mentora coloca muito a filosofia budista. E nós, para pensarmos, raciocinarmos, refletirmos hoje, também usamos, assim, para fazer um link, o Livro dos Espíritos e Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o que eu acho muito encantador, assim, na Joana de Ângeles, que ela não se contradiz com as bases da doutrina espírita. Em nenhum momento. Ela não se contradiz. Então, começa assim, capítulo 2. Análise dos sofrimentos. Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Só lembrando que Siddhartha Gautama morava num castelo, num palácio, e ele resolve sair desse palácio com alguns guardas. E a primeira coisa que Siddhartha vê quando sai do palácio é um senhor idoso morrendo. Ele nunca tinha visto isso. E ele pergunta para o guarda, o que é isso? E o guarda lhe responde, é a morte. Então, ele começa a questionar tudo aquilo que ele vivia dentro do palácio, e Siddhartha Gautama, né? Ele sai desse ascetismo, após tentá-lo mediante o ascetismo, que é o exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Então, ele sai do castelo, vai para outro extremo. Siddhartha Gautama chegou num ponto de comer 1 grão de arroz por dia. Então, ele chegou numa magreza total, né? Um grão de arroz por dia. E aí ele vê que não precisa desse extremo. E aí ele começa a buscar o caminho do meio. Né? Quando ele fala que ele começou a meditar, logrando a iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio, né? O equilíbrio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. Voltou-se então para a libertação dos homens e estabeleceu as 4 nobres verdades: o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Segundo as suas reflexões, Totiane, desculpa, gente, é cachorrinha, oh meu Deus. Segundo as suas reflexões, o sofrimento se apresenta sob 3 formas diferentes: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência, o sofrimento resultante dos condicionamentos. O primeiro, o sofrimento do sofrimento é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Um exemplo, só para começar a entender isso. Por exemplo, a pessoa que passa por síndrome do pânico. Ela tem tanto medo
de sentir medo, que ela desencadeia a crise. É o sofrimento pelo sofrimento. Ela tem tanto medo do que pode acontecer que ela começa a sofrer antes de tudo acontecer. E ele continua. A dor macera os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas, desequilíbrio emocional, né? Mas as estruturas psicológicas frágeis, infelicita, leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão. A dor mexe com as emoções. A dor, ela sempre vai te dizer que tem algo errado. Quando ele fala de exaltação emocional, essa maximização, aquelas pessoas que, além de já estarem sofrendo, elas aumentam o sofrimento, aumenta a dor. E é interessante quando coloca a depressão conforme a estrutura íntima de cada um. Por exemplo, tem depressões com questões de hormônio, de diminuição de hormônio, precisa de entrar com medicamento para repor essa taxa hormonal. Mas tem a depressão emocional, quando você fala para a vida, eu não aceito o que aconteceu. Quando você bate o pé, eu não aceito, a vida começa a se impor de forma mais firme e geralmente quebra. Porque quando fala eu não aceito, é o ego que está se colocando. E as dores, elas vêm nos dizer o que nós estamos de errado dentro de nós. Na verdade, macera os sentimentos, amassa, vai fazer uma... Você não sai a mesma pessoa depois que você atravessa pela dor. Apresenta-se sob dois aspectos a dor, físico e mental, na imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. Quando o sofrimento é uma doença, geralmente o que a gente vê muito hoje é depressão, síndrome do pânico. A pessoa começa a gerar mais doenças por causa do sofrimento. E tudo isso passa por um caminho, teu mundo íntimo, tua estrutura da psique, pelo ego. As doenças, porém, são inevitáveis na existência humana, em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. E aí vem a classificação de Kardec, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Bom, pelo menos eu, não posso responder por vocês, né? Eu sou um espírito imperfeito, entrei num planeta, num orbe de provas e expiações, e já faz parte a estrutura molecular, a estrutura celular do nosso corpo. Tudo para a nossa evolução. A nossa fragilidade biológica. Esse vírus só está, uma das questões que está mostrando é a nossa fragilidade. Nós estamos todos expostos, né? Então mostra essa nossa condição. A abrangência da ação da matéria sobre o espírito, particularmente nos estágios mais primitivos, porque quanto mais um espírito é evoluído, mais ele é desmaterializado, né? Enseja sofrimentos constantes em face das doenças físicas contínuas e das distonias mentais frequentes. Não tem como separar espírito e matéria. Pessoal, eu estou lendo os parágrafos e estou entrando. Se alguém quiser entrar, por favor, fique à vontade. Não dá para separar espírito e matéria. Um influencia o outro. André Luiz vem trazer na explicação dele, através das mãos abençoadas do Chico, né?
da psicografia do Chico, as nossas células obedecem às nossas emoções. Não tem como correr disso. Eu costumo dizer que não é fácil ser espírita. Raul Teixeira tem uma frase que ele diz assim: para ser espírita, não tem que ser gente muito mole, não, desculpa, porque exige, eu vejo assim, mas exige até uma maturidade espiritual, porque a gente não tem como pôr culpa no demônio, no diabo, nem doença hereditária nós podemos pôr culpa, porque André Luiz vem nos mostrar que até a hereditariedade nós entramos nessa constituição de família, porque nós fizemos isso com os nossos corpos em outras vidas. Então, ser espírita não é fácil, mas vale a pena, porque nos coloca com o pé na realidade, nos tira da ilusão, não transfere responsabilidade. A semelhança do buril, agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. E é muito lindo isso, porque o buril, para ele lapidar, ele precisa quebrar, ele precisa tirar arestas e muitas vezes usar de força mesmo. O que as doenças fazem conosco, o que o sofrimento faz conosco, ele nos lapida. Não tem como, quando você olha para o sofrimento e pergunta assim, o que você quer me dizer? Você não sai o mesmo espírito quando você faz essa pergunta para a vida. Porque as doenças, e aí podemos pensar até nas provações, e nós vamos entrar nisso um pouquinho mais para frente, é purificação, não é punição. Isso está aqui no Livro dos Espíritos. Encarnar é uma bênção. As doenças que nós fizemos para nós é uma forma de purificar. E a mentora, ela vem trazer toda essa luz de ânimo. Nessa área, a ciência médica alcançou um elevado patamar do conhecimento, debelando antigas enfermidades que dizimavam milhões de existências e alucinavam multidões. Podemos pensar nas vacinas, né? A lucidez do diagnóstico, a habilidade cirúrgica, a farmacopeia, tanta medicação hoje para se tirar a dor, né? A dor física, né? Farmacopeia rica e as diversas terapias alternativas têm contribuído com um grande contingente de socorro para atender os enfermos. Embora os surtos periódicos de antigos males e o surgimento de outros que a imprevidência gera, essa conquista expressiva contribui para que tal sofrimento seja atenuado. Na área das psicopatologias, a visão humana é hoje mais benigna do que no passado. Né? Quando a gente se lembra dos manicômios, que as pessoas ficavam enclausuradas, né? Hoje temos os hospitais dias, onde o enfermo mental é visto como um ser humano, ainda que momentaneamente tenha perdido a identidade, né? Às vezes o enfermo mental perde a identidade, o equilíbrio, com o direito de receber assistência, oportunidade e amor. Multiplicaram-se lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica, nascendo a chamada geração neurótica, perdida do mare magnum, que quer dizer grande abundância de confusão, das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, né? Da violência, agressividade urbanas, do cinismo desafiador. Você vê essas drogas alucinantes, eu pensei, no meu tempo, né? Não tinha as raves,
né? Essas festas que duram 2, 3 dias, e hoje os jovens, né? Essas festas com muitas drogas. Então, essa geração de espíritos traz isso também. Os avanços tecnológicos não bloquearam os corredores do desespero, a cultura hedonista que só busca o prazer, fria em relação aos valores morais. As guerras contínuas fomentaram o medo, a insatisfação, né? A pessoa que está sempre insatisfeita é a pessoa que precisa perguntar qual o sentido da minha vida, o desespero, a ausência de esperança, as fugas emocionais, por exemplo, através do consumismo. Augusto Cury vem trazer que as tecnologias nos levaram até a outros planetas, mas nós não conseguimos entrar para dentro de nós mesmos, viajar para dentro. A juventude insegura tornou-se-lhe a grande vítima, a um passo da depressão, da loucura, do suicídio. E aí nós temos a questão 383 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância. E que a missão dos pais é orientar os filhos no caminho do bem. E hoje nós vemos essa juventude e a gente vê muito isso dentro dos consultórios, a dificuldade do limite, quando na infância. Livro dos Espíritos falam a importância da infância, na criança de se orientar, né, onde o espírito dela está mais receptivo para esses ensinamentos. A Bíblia fala, no Antigo Testamento, ensina o caminho que a criança deve andar, que na velhice não se esquecerá. Então, está tudo interligado. Ao lado das diversificadas patologias desesperadoras, do momento, os fenômenos psicológicos de desequilíbrio alastram-se incontroláveis. A mole humana passou a sofrer o efeito desses sofrimentos que se generalizaram. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Aqui nós temos André Luiz, ele fala, nossas células são animálculos infinitesimais que nos obedecem. Aproximadamente nós temos 75 trilhões de células nos obedecendo, obedecendo nosso pensamento, nossa vibração, só nos obedecendo o nosso espírito. É 500 e... É bem rapidinho, que Leon Denis fala aqui sobre a dor do corpo físico, ele fala, tudo se resgata e repara pela dor. Vimos uma arte profunda nos processos que ela emprega para modelar a alma humana. E quando esta se transvia, reconduzi-la à ordem sublime das coisas. A dor, ela nos leva para o caminho da libertação. Se nós olharmos a dor como uma professora. E eu sou encantada com a doutrina espírita porque ela não deixa a gente entrar no vitimismo, né? Ela não deixa, ela não tem jeito. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença. Quando eu li isso, e eu fui ver o ano que foi escrito esse livro, faz 30 anos que esse livro foi escrito, psicografado pelo Divaldo, e olha aqui, os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porque eles se nutrem das células
quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita dentro de nós. Nós nos debilitamos. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. A solução não está fora, não está na medicação. Quem mantém minha saúde sou eu. Lógico que uma medicação pode me auxiliar, sim, mas eu sou herdeiro de mim mesmo, Emmanuel. Adriana, nesse trecho aqui, né, quando fala que a energia se debilita, nós sabemos que nós temos uma terapia dentro dos centros espíritas, eu vou falar dos centros espíritas, né? A terapia do passe, né? Qual que é o objetivo? Trazer para nós o equilíbrio das energias, né? E restaurar energias no perispírito. Então, assim, há que se repensar, né? Os centros muito fechados aí, né? Eu acho que nem que seja um passe coletivo, ou mesmo pela internet, sei lá, porque é favorável, principalmente nesse período, né? Que a gente se renove na questão energética nossa, no nosso corpo perispiritual. Eu lembrei disso agora nesse trecho. E é interessante, Edna, o passe é importante, com certeza. E eu penso assim, a importância dos centros, das reuniões, né, das palestras, porque pensamento é vida. Pensamento, isso é muito sério, porque uma pessoa pode receber passe. Se ela não mudar o pensamento, ela chegou na calçada, voltou tudo outra vez, né? Mas como os passes, eles é uma opção, né, Edna? Uma opção de reequilíbrio, né? Reequilíbrio. Mas, Adriana, oi. Oi. Eu penso assim, a palestra, né, ela antecede o passe. Então, essa palestra ela é fundamental para essa harmonização, e se ela for bem didática, o que vai acontecer? As pessoas vão se interessar mais, porque muitas vezes a pessoa vai à procura de um milagre, ela já está muito mal, você está entendendo? E às vezes ela já não, ela vai para tomar o passe, assim que chega muitas vezes, eu vejo isso. Mas a palestra, elucidando, falando dessas questões, da importância de nós também contribuirmos com a nossa autocura, do pensamento. A gente tem que ver, o público que vai ouvir, a gente tem que passar isso, porque ela vai se acostumando, porque daí ela vai querer chegar antes para ela ouvir a palestra, que é o que a gente quer também, né? Senão não vai ter mudança nunca. Vai virar paz. Vai lá dentro, toma um passo, vai embora, melhorei um pouquinho, chega lá em casa, briga com o marido, dá um tapa, não sei. Pronto, começou tudo de novo. Aí você vai no centro, mas aquilo te adianta, mas não é, você não está mudando. Você entende? Aí o que vira? Né? Então, Maria quer falar. Abre aí o microfone, Maria. Não está aberto? Tá, já está aberto, pode falar. Então, mas vamos refletir sobre isso aí um pouquinho mais também. Eu acho que a Joana, ela vem chamar a atenção da gente exatamente nesse ponto, porque, assim, até o passe, ele é um remedinho externo, né? É um remédio que eu tomo para aliviar, para me equilibrar. E ela vem chamar a atenção que não, que esse equilíbrio é um equilíbrio, o espírito tem que buscar esse equilíbrio. E eu acho assim, hoje nós estamos vendo muito isso, essa questão de centro, igreja fechada, templos fechados, está nos trazendo exatamente para essa reflexão. Eu preciso ir lá tomar meu passe para reequilibrar a minha energia? Ajuda, mas assim, será que essa é a única forma? Né? Eu acho que a lição que está vindo cada vez mais, nós passamos um ano de pandemia achando que a coisa ia voltar e que a gente ia voltar lá para o centro para tomar passe. A realidade está mostrando não. Se você quiser reorganizar sua energia, é dentro de casa.
é dentro do seu corpo, é dentro da sua mente. Então, ela fala sobre isso, essa auto-organização da energia. Então, é trazer você, através do seu pensamento, do seu sentimento e da sua evolução moral e espiritual, buscar esse equilíbrio, e não mais buscar esse remédio lá fora, embora o remédio, ela não descarte o remédio, mas esse não é o definitivo. O definitivo seria eu conseguir fazer essa autotransformação de energética. Isso se faz através do autoconhecimento, né? Então, esse é o grande caminho. É o grande caminho. Como que vai fazer reforma íntima se não tiver autoconhecimento? Mas aí cada um está num tempo também, né? Eu acho que o que a Maria falou é tão interessante, mas cada um está no tempo. Tem uns que, precisam ainda, e a gente tem que aceitar isso e atender, né? Até pelo exercício da compreensão, né? Uhum. Mas eu acho que foi muito legal essa colocação tua, hein? Porque assim, a gente está sempre falando do outro. Eu acho que aqui ela está fazendo a gente refletir para nós. Eu sempre, quando eu vejo Joana, ela pede que a gente reflita para nós. Porque a gente está sempre, o outro que precisa, né? Será que nós também não estamos atrás desse remedinho o tempo todo, lá fora? Né? E aí, ela, na próxima frase que a Adriana vai ler, ela está falando exatamente isso. Os medicamentos são favores, mas não restituem equilíbrio na fonte. A fonte, quem vai restituir sou eu. A Maria fechou, exatamente. O equilíbrio como se deseja, se a fonte é conservadora, não irradia. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo, quer dizer, é a posse de si mesmo. Nossa, é muito profundo, é muito profundo. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. Porque se o desequilíbrio estiver dentro, vai desequilibrar, vai abrir as defesas de célula e vai entrar outra doença. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna, né, inunda o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Quer dizer, se instala é porque achou meio para isso, né? É tão interessante que quando eu tive a oportunidade de trabalhar em centro cirúrgico, quanto mais a pessoa está nervosa, maior o nível de anestésico. Só que quanto maior o nível de anestésico que uma pessoa precise, puxa, acho que todas nós aqui passamos por cirurgia, né, em alguma coisa, faz paralisação do intestino, é uma série de, né, muita anestesia no organismo, dá muito prejuízo. Então, a pessoa irritada, a pessoa nervosa, a pessoa que está agitada, ela se auto-prejudica. E eu só queria colocar para vocês uma experiência, como eu tive experiência um pouquinho dentro do hospital, aí eu larguei da psicologia, fui para a enfermagem. E certa vez, em Curitiba, estava tendo um congresso, o Dalai Lama estava lá, e entrou um indiano no centro cirúrgico. E esse indiano falou para a equipe, precisava de uma cirurgia de emergência, e ele falava assim, olha, quase não vai precisar de cirurgia, de anestesia, eu vou me induzir. Os médicos ficaram desesperados, porque ele entrou numa
numa indução de... eles fizeram todas as provas, se eles poderiam começar a cirurgia, as provas físicas de sensibilidade, e ele apresentava todas como se estivesse anestesiado com medicação. Eu sei que foi um desespero para esses médicos começar essa cirurgia, pois mesmo assim eles fizeram anestesia, um pouquinho que seja, porque eles não acreditavam que aquela pessoa conseguiu se autoinduzir para uma cirurgia. É coisa que na nossa cultura a gente nem entende isso, né? Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas das enfermidades. Agora, causas, né? Quer dizer, se não for na causa, não vai mexer a estrutura. E conforme Joana mesmo fala, a doença está na alma, né? O desequilíbrio está na alma. Né? A cura sempre provém da força da própria vida, quando canalizada corretamente. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Sofrimento que gera sofrimento. Haja visto que se a gente ficar nervosa, muito irritada, alterada... Gente, olha, espírito inferior que sou... Quem que não tem uma Neosaldina dentro da bolsa? Por causa da dor de cabeça. Nós, com atenção, a gente faz vasoconstrição. A gente fecha a luz dos vasos sanguíneos por causa da tensão. O ódio, então, estão descobrindo até doenças. O ódio, ele danifica órgãos inteiros. O homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de somenos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das doenças. O homem, desde as suas origens, quer dizer, a gente vem trazendo de reencarnação em reencarnação esses comportamentos. Só uma coisa, esse que a gente traz desde as origens sociais, quando a gente passa uma raiva muito grande, alguém te irrita, aquele primeiro ímpeto, aquela primeira reação é a nossa base mais primitiva, né? Aí, ainda bem que a gente já consegue parar, raciocinar, racionalizar um pouco, se precisar, e abranda isso, mas aquela primeiro que vem, como é forte esse até primitivismo. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias, são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético e imunológico libertará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Olha, sistema energético e imunológico. Nós não estamos falando mais do que sistema imunológico hoje em dia, né? As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de libertar-se desse tipo de sofrimento. E aí, como a Lígia falou, é o autoconhecimento, não tem como sair disso, não tem como... E o que a doutrina também traz, reforma íntima, sempre está se entrelaçando. De imediato ao prazer que gera o sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento
que aflige sem compensação. Quando você tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida não recebeu retribuição correspondente. Uhum. Há sempre insatisfação, né? Você compra um móvel novo, aquilo 6 meses depois já perde a graça, e um carro novo, e a busca do prazer e gerando sofrimento. E tantas outras coisas. Sabe que deixa eu só fazer um adendo. Eu tive uma oportunidade de ir num resort uma vez. Mas eu achei aquilo assim... É tudo tão oferecido com tanta abundância que eu quase não vi gente feliz ali dentro. É muito alimento, é muita praia, é muita bebida, é tudo, é muito conforto. E as pessoas estavam tão insatisfeitas com um mar lindo na frente. Uma vez eu vi, gente, 80% das pessoas estavam deitadas naquelas cadeiras lindas, naquela areia linda da praia, olhando para o celular. Né? Então, é como se tivesse uma insatisfação constante. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformar em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A ilusão sempre aumenta a dor. A ausência de luz, né? A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada na sua transitoriedade. Os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Na sua transitoriedade, somos espíritos mergulhados na carne. Não somos a carne. Eu gostei muito de uma frase que a Renata falou um dia, né? A nossa cultura é tão materialista que ela chega a falar assim, a única certeza da vida é a morte. E eu gostei quando a Renata colocou, não, a única certeza da morte é a vida. Né? Isso é um espírita cristão que fala. E as ilusões, né? A gente até demora para falar meu filho, meu marido, meu emprego, meu. E não é nada nosso, porque nem o filho, né? Ainda as mães que têm filhos falam, saiu de mim. E hoje eu vi uma palestra do Simão Pedro, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, o retorno à vida corporal. Ele fala, não, o filho não saiu de você, o filho saiu por você, ele saiu de Deus, o espírito é de Deus. E essas ilusões nos levam a um sofrimento tão grande, né? Porque a verdade vem e vai te falar assim, não é teu. Porque o que é teu, eu não vou te tirar. E o que é nosso de verdade, é o nosso espírito que não é retirado. É isso que nós temos de verdade. Somos nós mesmos. Né? Eu queria só fazer mais um adendo, vocês já devem estar irritados comigo, né, com esses adendos. Eu estava certa vez numa UTI e 2 filhos de um casal, um de 18 e um de 23 anos, acidente automobilístico. Os 2, gente, foram a óbito. Quando chegou o pai e a mãe, os 2 estavam no centro cirúrgico, subiram para a UTI. Lá eles fizeram uma parada, os 2 juntos ainda, fizeram uma parada, né? Feita todas as reanimações. Ok, faleceram. Chegou a mãe. Quando chegou a mãe na UTI, o médico foi e lhe deu a notícia. A mãe falou assim, olha, lógico que em lágrimas, não com essa tranquilidade que eu tô, em lágrimas, mas não desesperada. Ela falou assim, doutor, meu marido está estacionando o carro lá embaixo, o senhor deixa eu falar com ele? Eu converso com ele.
Quando o marido chegou na porta da UTI, essa mulher falou assim, eu nunca vou esquecer isso, porque eu estava perto dela. Meu bem, e ele rapidamente pergunta, onde estão as crianças? Ela fala, meu bem, o que não é teu tem que devolver para o dono? Ele falou, sim, sim, e as crianças? Ela falou assim, ela pegou ele nos braços e falou, então nós acabamos de devolver nossos 2 filhos a Deus. Eu nunca mais esqueci disso, é saber quem é o dono, né? Ok. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Tudo passa. Esfumam-se como palha de fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza flutuando no ar. Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades, constatando depois quantas dificuldades tem a enfrentar para manter essa conquista. A luta para possuir um automóvel último modelo expõe-ne a compromissos pesados para o futuro. A imaginação estimula-o com a ilusão da posse para averiguar passado o prazer, que não tem condições para preservar o veículo adquirido, ou os móveis, ou a residência, enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. Medidas as possibilidades sem sacrifícios, é factível constatar até onde pode aventurar-se sem os riscos de sofrer dores e arrependimentos tardios. Essa visão correta, realista, que se adquire da existência, emoldura-a de harmonia. No entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Ilusão gera dor. Certamente, a cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir, em cultivo do pessimismo para o futuro. São a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle. É Shakespeare, né? Nessa falta de controle, me lembrei de Shakespeare, quando ele fala, às vezes temos atitudes por 1 minuto que nos arrependemos a vida inteira. William Shakespeare. Que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor. Aí estão os vícios sociais e morais, estiolando vidas, produzindo a lassidão dos sentidos e a médio, curto ou longo prazo, conduzindo à loucura, ao autocídio. Por exemplo, o estresse, né? O estresse mata. São alguns deles o inocente cigarro de exibição no grupo social, como afirmação da personalidade, eliminação de tabu, respondendo por graves problemas respiratórios, cânceres, enfisemas pulmonares, o prazer etílico, gerador de ressacas tormentosas, cirroses hepáticas, úlceras gástricas e duodenais, distúrbios intestinais e outros. Eu costumo dizer que a alegria do álcool é uma alegria, assim, é uma alegria falsa mesmo, né? A alegria, o álcool, ele traz essa acerbação, né? Além das alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas, e tudo quanto é caro, precioso, com resultados funestos. As drogas que escravizam, iniciando-se as dependências nas primeiras tentativas, que parecem proporcionar prazer, estimulando a alegria, a coragem, a realização, vitórias fugitivas sobre os sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraças, às vezes irremediáveis. Eu trabalhei com morador de rua há um tempo, e o que o crack faz numa pessoa, e ali a Edna, né? Tem até um senhor que era funcionário do Banco do Brasil, Edna. Ele mora ali, na rua, em frente ao Mercadão Municipal.
várias pessoas de várias profissões. E o ponto que elas chegaram, o que aconteceu? Eu fui estudar o crack. Eu fui estudar, porque eu falei, não, mas... Gente, o crack, ele dá um prazer 40 vezes maior que o orgasmo. Então, essa busca do prazer para fugir, talvez, dos conflitos, dos problemas, porque o ponto de escravidão que aquelas pessoas chegam é algo assim que eu fui estudar o que o crack faz, porque é impressionante mesmo. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, do nosso corpo, faculta ao ser prazer mentiroso que o desperta sobre grande sofrimento. Leon Denis fala muitas vezes no problema do ser, do destino e da dor, a importância de ser... demais, né? Olhando para o Léo aqui, amor. É o Edson? Eu já fechei. A importância de perceber o pouco que somos. Leon Denis coloca isso, sabe? Aí eu lembro do Chico também, quando ele falava, né? Olha, pessoal, só da gente estar aqui nesse planeta, nós não somos muito grande coisa, né? Então, isso parece que vai pondo, assim, vai acabando as ilusões, né? Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, programada de forma a educar e fortalecer seus aprendizes. Não a podem burlar indefinidamente. Questão 385. A reencarnação é uma bênção, não é punição, é purificação. Enfrentar as vicissitudes, superar os valores indicativos de prosperidade, de prazer injustificável, eis como poupar-se ao sofrimento. É certo que um número significativo de prazeres se apresenta, sem riscos de converter em fator afligente. O sofrimento, portanto, quando se tem dele consciência, é facilmente evitável. O sofrimento, aí ele entra em outro tipo de sofrimento, resultante do condicionamento, abarca a educação incorreta, né? Por exemplo, como a gente escuta na nossa cultura, só a morte não tem solução, né? A convivência social pouco saudável, que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar, o promíscuo, o poder transitório, a força, como relevantes para a vida. Os seus agregados, sob altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros. As festas ruidosas atraem atenção. As companhias jovens e irresponsáveis despertam interesse. As conversações chulas produzem galhofa, que são satisfações de um momento, responsáveis por sofrimentos de largo porte. Até porque, por exemplo, numa conversação chula, de vulgar, né? Nós definimos a nossa companhia espiritual. Então, a gente sabe que aí também vai ter espíritos que gostam desse tipo de conversa e as vibrações deles, tanto é que ele fala, né? Ela fala, responsáveis por sofrimentos de largo porte. É com quem acabamos sintonizando quando estamos nessas situações. A irradiação mórbida de uma pessoa enviando a outra energia negativa termina por contaminá-la, caso esta não possua fatores defensivos, reagentes,
que procedam de sua conduta mental e moral. O homem vive na Terra sob ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução. Tudo passa, tudo é transitório. Somos espírito mergulhando na carne, herdeiros da própria consciência. É também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, dentre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações, ilusões ancestrais, formando os condicionamentos perturbadores. Puxa vida, não sei se alguém pode me ajudar. Eu não sei se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada defeito moral equivale a um sofrimento. Cada defeito moral. O egoísta, a solidão. Né? O avarento, ele próprio passa necessidade. Né? O medo. Então, cada defeito moral... Então, a importância de cada mergulho na carne, a bênção da reencarnação, para irmos nos burilando, nos autoconhecendo e diminuindo esses defeitos. E aí nós vamos ficando mais livres, aumentando a consciência, absorvendo, impregnando-se desses fatores negativos, os sofrimentos apresentam-lhe inevitáveis, né? Produzindo distúrbios psicológicos, mentais, físicos, por somatização automática. Reflete no corpo. O André Luiz, e o livro do Dr. Décio, da Alma ao Corpo Físico, ele faz um estudo aprofundado que, quando chega no corpo, já é o último estágio. Né? Quando nós marcamos o nosso corpo, a gente machuca o estômago, é porque já o emocional já está todo em desequilíbrio, né? A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo, para com a vida, equipa-o de saúde emocional, valor espiritual para o trânsito equilibrado na existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil, saudável, a importância da escolha, saber escolher, ajudando no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto esse discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento, da educação, que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. A nossa cultura ensina, nós ensinamos nossas crianças, nós fomos ensinados a tomar banho todos os dias, mas a nossa cultura não nos ensina a higiene mental, a escolher, a fazer escolhas sadias, né? Como é preciso rever essa postura conosco mesmo, com as nossas crianças, para que sejam mais saudáveis e mais felizes, né? Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Na verdade, pela doutrina espírita, a gente aprende que
Se eu desarrumei, eu vou ter que arrumar. E eu vou ter que pagar até o último centil. Não tem transferência de responsabilidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. Dá tempo, Edna, de entrar no capítulo 3? Tem bastante coisa no capítulo 3, né? Porque se você for frase a frase, não vai dar tempo, Adriano. Só se você fizesse um apanhado desse capítulo. Posso. Te peço desculpa, Edna, mas a mentora, como diz você, ela não é rasa, né? Como ela não é? Muita coisa. Posso sim. Uhum. Edna. Vê o que você consegue, Adriana. Se a gente achar que não dá, a gente... Não, consigo sim. Consigo sim. Então, Origens dos Sofrimentos. Praticamente esse capítulo 3. Eu coloquei na questão 132 e a questão 385 do Livro dos Espíritos. Tá? Origem do sofrimento. Então, se a gente se apegar no título, qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Os espíritos respondem: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. A origem dos nossos sofrimentos está no nosso espírito. E a bênção da reencarnação, porque a gente só reencarna para se aperfeiçoar. Está aqui na questão 385. Na verdade, são 2 páginas de resposta dos espíritos. Reencarnação não é punição. Prova, expiação não é punição. É aperfeiçoamento, é melhoramento. Porque toda a origem de sofrimento está em nós. Lógico que eu fiz uma volta em Leon Denis, Livro dos Espíritos, peço desculpa, o tempo não permite, e a origem está em nós. E aí a mentora, ela vem, nossa, ela vem fazer esse mergulho para dentro. Nos buscar o porquê esse sofrimento me visita, o porquê a professora dor, o que ela quer me ensinar. E aí, quando saímos do sofrimento, saímos mudados, mais fortes, mais livres, mais confiantes em si mesmo, quando fazemos o movimento para dentro. Adriana, seria legal você, porque isso aqui está sendo gravado, né? Essa aula está sendo gravada, esse encontro. Quando você fala, quando nós fazemos um movimento para dentro, se você pudesse assim falar alguma coisa sobre isso, né? O que te chega aí, né? Como é que a gente faria isso, né? Eu acho que seria legal para quem vai ouvir, né? Obrigada. Sempre se buscar. Todas as respostas estão dentro de nós. Quando começamos a se perguntar por que essa situação me trouxe sofrimento? Por que eu fiquei chateada? Por que eu me ofendi? Você começa a se perguntar e a se voltar e buscar respostas dentro de você. E você começa a se conhecer. E você começa a ficar menos desconhecido para você mesmo. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, esse templo abandonado de nós mesmos. Dentro de nós mesmos, nós nos abandonamos. E isso é buscar para dentro, é perguntar por que eu me chateei? Por que eu me irritei? Por que eu estou com raiva? Abraça esse sentimento para você se conhecer e as respostas virão. E é preciso muita honestidade consigo mesmo. Vale a pena.
Muito obrigada pela contribuição. É isso aí. Eu acho que a gente passa a teoria, né? E principalmente nossa função aqui é passar também como é que faz isso, né? Porque às vezes a pessoa fica lá, né? Fala isso, mas e aí? Como é que faz? Eu estou falando porque eu sou mais pragmática, né? E tem muitas pessoas que são assim também, né? E às vezes a pessoa vai junto com a gente fazendo o raciocínio, né? E aí ela chega num ponto e ela fala, tá, tudo bem, mas como é que faz isso, né? Então acho que é legal a gente Muito ter bom. esse olhar, né? Muito legal. Muito bom. Obrigada pela sua contribuição. Ela acaba o capítulo falando do amor. Ah, legal. A fortaleza do amor, a força do amor. É então, maravilhoso. Você podia ler esse trecho aí, Adriana, porque ainda nós temos ainda 15 minutos. Olha, ela fala um pouquinho também sobre livre-arbítrio. Aí é que eu vou querer costurar rápido agora. Livre-arbítrio, ela coloca aqui sobre a questão da liberdade. O livro dos Espíritos, o livre-arbítrio é conforme o teu grau de evolução de espírito. Leon Denis vem aprofundar isso, sobre à medida que você vai evoluindo, que você vai tomando posse de si mesmo, você vai se conhecendo, a tua liberdade vai aumentando. Até porque muitas coisas que antes te melindrava, agora não melindra mais. Porque no autoconhecimento você vai dar uma quebrada nesse ego. Não tem como. A gente não começa a se sentir tanto centro do mundo. Então esse ego vai baixando um pouquinho. E essa liberdade é de não se melindrar tanto. A pessoa que se ofende o tempo todo, ela vive chateada, magoada, porque não me reconhecem, porque não me dão valor, porque não... Ela sempre está sofrendo. E se ela começa a buscar para dentro dela, o porquê que ela não se reconhece como importante, né? A importância da liberdade, que a liberdade vai crescendo com a responsabilidade, é equivalente. Não podemos dar liberdade para uma criança, ela vai fazer um estrago, né? Ela é equivalente. A Joana de Ângeles fala a questão dos automatismos, né? Então, assim, quanto menos eu tenho discernimento, quanto menos eu sei de mim, né? Mais no automatismo eu fico, né? Então, assim, o que é o automatismo? É o oposto da liberdade, né? Eu entro no automatismo, não só no automatismo biológico, né? O psíquico também. Então, quanto mais eu vou me conhecendo, né? Vou abrindo para mim, você usou a palavra certa, com honestidade, né? E aí, com honestidade significa eu faço uma ponte com o meu eu maior, que é o self, né? E deixo o ego no lugar dele, como executor da minha vida, e não como coordenador da minha vida, né? Então, né? Então, quando eu consigo enxergar isso, né? Eu melindro menos, né? Eu magoo menos, eu entendo mais. Por quê? A partir do momento que eu me entendo, eu consigo também refletir isso no entendimento externo, né? Então, assim, porque passa tudo por mim, né? Se eu, por exemplo, começo a censurar, a julgar muito o alheio, é porque eu estou esquecendo de olhar para mim. Eu estou tendo tempo suficiente para estar olhando para fora, né? E se a gente tem esse propósito do olhar interno, gente, não sobra muito tempo para fora, não sobra. Porque é muito trabalho, é trabalhoso, tá? O autoconhecer-se, o autodescobrir-se é trabalhoso. Talvez por isso que muita gente não quer mexer com isso. Deixa lá para outra encarnação. Porque exige trabalho, é um trabalho árduo, né? Não é fácil olhar para as nossas sombras, sabe? Aquilo que está lá, que a gente projetava para fora, é muito mais fácil falar que é culpa do outro, entendeu? É muito mais simples, né? Só que daí, quando eu uso isso, eu ainda estou no automatismo, eu estou sujeito ao automatismo, né? Que é o que a Joana de Ângeles usa muito esse termo.
né? Então, assim, eu preciso fazer uma escolha. Eu quero ou não, né, ter esse livre-arbítrio, né? Ele vem sempre com responsabilidade, as coisas andam juntas. Então, eu preciso perguntar para mim, honestamente, conforme você falou, Adriana, honestamente, eu quero mesmo ter esse livre-arbítrio? Né? Eu tenho que ter essa resposta honesta, sabe? Porque é trabalhoso. É que nem o caminho de Jesus, né? É a mesma coisa. Ah, é fácil entrar na obra de Jesus? Eu falo assim, Não é. gente, Não é. Não é, mas não é mesmo, né? A gente faz porque enche é satisfação, não é prazeroso. Me causa satisfação, me causa uma completude. Mas dizer que é fácil, não é, né? É a mesma coisa esse olhar para dentro, né? Esse propósito, né, de olhar para dentro, sabe? Então, é isso. E a individuação, né, Edna? Por exemplo, o processo de individuação, você se torna uma pessoa melhor e para a coletividade também, né? A individuação a gente só reflete para fora o que a gente é mesmo, entendeu? Então, assim, se eu me melhorei, tudo isso, esse quanto de melhora minha, é o que eu vou oferecer para a sociedade, né? Então, assim, passo a passo, um a um, né, que for melhorando, a gente está contribuindo com o coletivo, com a humanidade. Por isso a importância, né? Aí a Joana de Ângeles, como a Maria lembrou no início, ela fala muito, né? Volta para você, né? Por quê? Porque não existe, não é separado, né? Eu sou eu, mas eu sou eu com o outro, né? Eu não consigo ser eu comigo só e esquecer que eu estou numa bolha. Eu não estou numa bolha, né? Eu estou tudo junto e misturado. Tanto é que as nossas dimensões são misturadas. Fala, Vitor. Você está sem som, tá, Vitor? Aí. Só complementando, eu anotei aqui, enquanto ela estava falando, o Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, ele fala que, assim, falando genericamente, ele fala que não existe doenças, e sim doentes. Fechou, com chave de ouro. Então, doenças. E também ele fala que o nosso corpo físico, ele funciona semelhantemente ao que foi falado, como um verdadeiro mata-borrão das nossas toxinas. Por isso que aparece uma doença aqui, aparece uma doença ali, porque ele funciona como um grande mata-borrão, né? Falando de uma forma simbólica. E também essa questão toda dessa insatisfação na busca que todos nós temos, por esse exterior, pelas sensações, pelo crack, por tudo isso, pela insatisfação do carro novo, né? Que quando compra, depois de 6 meses já não está bom, né? Isso aí pode ser bem caracterizado naquela passagem de Jesus no Evangelho, do poço e da mulher samaritana, em que ele fala para ela que se ela beber da água que ele, Jesus, lhe der, ela não terá mais sede. Então, simbolicamente, essa sede, né, dela estava tomando de uma água comum, por isso que ela sempre voltava a ter sede. E ele vai até mais, ele fala que ela já tinha tido 5 maridos, e ela fica espantada, né? Mas isso representa essa busca pelo externo, né? Essa busca incessante. Por isso que ele fala que se você beber da água que eu te der, você não terá mais sede. E só para encerrar, né, falando uma coisa mais leve, né, quando ela estava falando do álcool, eu me lembrei de uma frase do Vinícius de Moraes, Vinícius, né, que morreu de cirrose, morreu de tudo, né? Ele falava que o uísque é o cachorro engarrafado. O uísque é o cachorro engarrafado, quer dizer, para ele era o grande companheiro dele, né? A grande alegria que ele tinha. É isso aí.
Excelente. Muito bom, Adrianíssima. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Nossa, Quer falar mais alguma coisa, Norma? A gente tem uns 5 minutos. Parabéns, Adriana. Parabéns. Renata tá aí. Falou com o coração. Falou com muito entusiasmo. Obrigada, Renatíssima. Foi ótimo. Adorei também. Adorou, Adorei também. Estava seguindo com o livro. Muito bom. Diana, eu adoro ouvir do coração, sabe? Ô, tia, obrigada. Muitas coisas, é muito gostoso. Foi Obrigada. muito legal. Eu falei, ela está falando tanto que tinha que fazer um seminário disso daí. Esse assunto é exagerei. Muito é Não, muita... senhora, você falou tudo que precisava falar. Fica tranquila e não precisa ficar pedindo desculpa, não. Cada um tem um método, cada um tem uma forma, tá? E você contribuiu com a sua forma, legal, tá? E isso é legal, isso é muito rico, tá? Porque cada um tem um jeito, né? O seu próprio jeito. E isso é legal, de a gente ter essa... Por isso que eu e a Renata estamos bem felizes, né? Porque agora tem a Adriana e tem a Maria. Maria vai ser como que a gente fala? Oba! Eu falo a estreia. A estreia da Maria vai ser quinta que vem. Oba! Né? Aí ela vai ter o jeito dela, e cada um tem o seu jeito, né? É isso que é legal, acho que o que vale é a intenção de nós todas, né? Da gente contribuir, né? Com aquilo. Então, assim, a Adriana, eu percebo, ela tem essa qualidade, ela fala com o coração. Ela fala, assim, poeticamente até, né? Ela é muito coração, assim. Um pouco diferente de mim, sabe? Eu consigo ver a diferença, cada um é de uma forma, né? E a Adriana, ela fala junto, assim, com o sentimento, sabe? É bem interessante, é muito legal. Muito obrigada, viu, Adrianíssima? Muito obrigada, muito obrigada. O Vitor que vai fazer a nossa prece de encerramento. Mais alguém quer falar alguma outra coisa? Contribuir? Edson, seja bem-vindo. Eu sei que você está por aí, a Lídia também, que a gente não está vendo. Muito obrigada pela presença. Tá? E toda quinta a gente está por aqui a partir das 18 horas. Ok? 18 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Obrigada. Eu vou agora, então, encerrar a gravação para a gente fazer a prece, tá? Um abraço para todos.